A honra de um homem, diziam, era medida por seu nome, por suas terras e, acima de tudo, por sua linhagem. Mas o que acontece quando a linhagem se recusa a brotar? O que acontece quando o honra, ele se preparou para cometer um ato que a destruiria para sempre? Esta é a história de um pacto com a própria sombra de seu poder. Uma história que nos ensina que, às vezes, a tentativa de controlar o futuro é a maneira mais rápida de aniquilar o presente. Silêncio de um berço vazio se torna mais alto do que o som de 1000 cabeças de gado. Para um coronel em Minas Gerais, em 1864, o desespero se tornou um conselheiro perigoso. E em nome o eco do berço vazio, vamos entrar na Casa Grande, mas não pela porta da frente como uma visita. Vamos entrar pelo silêncio. É ele quem governa este lugar. Durante o dia, a fazenda pulsa com a atividade febril do trabalho forçado. O som do machado, o cheiro do café, o movimento constante. Mas quando a noite cai e as portas da Casa Grande se fecham, um outro tipo de opressão toma conta. Uma opressão íntima, silenciosa, que se senta à mesa de jantar junto com o coronel e sua esposa. Eles não se olham. A comida, preparada para celebrar uma vida que não existe, esfria nos pratos. Cada um está perdido em sua própria prisão. Ele, um homem que domina centenas de vidas, que derruba florestas, que negocia fortunas, é impotente dentro de sua própria casa. Seu poder termina na porta de seu quarto de dormir. Ela, a senhora, carrega o peso do fracasso em seu corpo. Um corpo que, aos olhos daquela sociedade e principalmente aos olhos de seu marido, falhou em sua única função essencial: gerar um herdeiro. O berço, que um dia foi comprado com a esperança de um futuro, agora é um monumento ao fracasso deles. É um fantasma de madeira que assombra cada cômodo. O riso de uma criança, o choro que acorda a casa de madrugada. Esses sons, que para outros são um incômodo, para eles seriam a salvação. Mas o que eles têm é o eco do que nunca foi. E esse eco envenena tudo. Envenena o casamento, envenena o poder do coronel, envenena a própria alma da casa. É nesse vácuo, nesse silêncio ensurdecedor, que as ideias mais desesperadas começam a criar raízes. Porque quando um homem poderoso é confrontado com sua própria impotência, ele não aceita a derrota. Ele reescreve as regras do jogo. A obsessão pelo legado. Para entender o ato que está por vir, a gente precisa desmontar a mente do coronel. Precisamos entender o que significava ser homem e poder em 1864. E a palavra-chave aqui é legado. O coronel não estava apenas administrando uma fazenda, ele estava construindo um reino. Cada palmo de terra, cada cabeça de gado, cada saca de café não era apenas lucro. Era um tijolo na construção de sua dinastia. E uma dinastia, por definição, precisa de um sucessor. A honra daquele homem não estava em ser bom ou justo. Estava em ser forte, em ser temido e, acima de tudo, em ser eterno. E a eternidade, para ele, tinha uma forma muito específica. Um filho homem. Um filho que carregaria seu sobrenome, que herdaria suas terras e que se sentaria em sua cadeira na cabeceira da mesa quando ele se fosse. Sem esse filho, tudo o que ele construiu morreria com ele. Sua vida, seu trabalho, suas lutas, tudo se transformaria em pó, sua memória entregue a um sobrinho distante, ou pior, dividida entre estranhos. A falta de um herdeiro não era uma decepção pessoal, era um fracasso existencial. Essa obsessão era sua coroa. Uma coroa que de longe parecia ser de ouro, o símbolo de seu poder. Mas de perto era uma coroa de espinhos que feria sua masculinidade a cada dia que passava. Cada vez que ele via um de seus trabalhadores com um filho nos ombros, era uma pontada de inveja e de humilhação.
Como podia ele, o coronel, o dono de tudo, não conseguir aquilo que o mais humilde de seus homens conseguia com tanta facilidade? Essa pergunta o corroía. Ele via seu reflexo no espelho e não enxergava um homem de poder. Enxergava uma linhagem que terminava nele, uma árvore genealógica que seria cortada em seu tronco. E essa visão era mais aterrorizante do que qualquer revolta na senzala, do que qualquer praga na colheita. Era a visão de sua própria aniquilação. E um homem encurralado pelo fantasma de sua própria extinção é capaz de qualquer coisa. Ele está pronto para queimar o mundo inteiro, se for preciso, apenas para garantir que uma única semente sua brote no futuro. A sentença da infertilidade. Enquanto o coronel era atormentado pela obsessão do legado, sua esposa vivia um inferno particular. Um inferno silencioso, decretado pelo seu próprio corpo. Naquela sociedade, a ciência médica era precária e a mentalidade patriarcal. A possibilidade de a falha ser do homem do todo-poderoso coronel era simplesmente impensável. A culpa, portanto, tinha um endereço certo: o corpo da mulher. Era ela a terra infértil, o vaso quebrado, a árvore que não dava frutos. Pense no que isso significa. Cada mês que passava sem o anúncio de uma gravidez era um novo veredito de sua falha. Um veredito que era lido nos olhos de seu marido, no silêncio acusador durante as refeições, nos sussurros das outras mulheres, nos olhares de pena ou de desprezo da criadagem. O corpo dela, que deveria ser o berço da dinastia, se tornou a prova viva de sua inutilidade aos olhos daquele mundo. Ela não era mais uma pessoa. Era um problema a ser resolvido. A vida dela se transformou em uma prisão de rituais e de vergonha. Banhos de ervas, rezas, promessas a santos, chás de plantas milagrosas. Cada tentativa fracassada era mais uma camada de humilhação. O quarto de dormir, que deveria ser um lugar de intimidade, se tornou um laboratório, um campo de provas, onde seu corpo era testado e repetidamente reprovado. A relação com o marido já não tinha mais afeto, tinha um objetivo. E a falha em atingir esse objetivo transformou o amor, se é que um dia ele existiu, em ressentimento e em cobrança. Ela estava isolada. Isolada dentro de seu casamento, isolada dentro de sua casa e, mais cruelmente, isolada dentro de seu próprio corpo, que ela mesma passou a ver como um traidor. É fundamental entender essa condição para compreender o que virá a seguir. Porque quando o coronel finalmente apresenta seu plano desesperado, ele não o apresenta a uma parceira, a uma esposa com poder de decisão. Ele o apresenta a uma mulher que já foi sentenciada, que já foi quebrada psicologicamente, cujo senso de valor próprio já foi sistematicamente destruído. Ele se aproxima de alguém que já foi convencida de que era a única culpada. E isso, para ele, tornava o impensável não apenas possível, mas justificável. A arquitetura do pacto. É neste ponto, com a obsessão de um lado e a culpa do outro, que a mente do coronel começa a construir o impensável. O plano não nasce de um impulso, de um acesso de fúria. Ele nasce de um cálculo frio, lógico e, em sua essência, completamente louco. Se o problema era a semente e a sua própria parecia não funcionar, ele precisava de outra. Mas como fazer isso sem destruir sua honra, sem admitir sua falha para o mundo? A solução, para ele, estava na estrutura de poder que ele mesmo comandava. A resposta estava na senzala. Por quê? Porque na sua mente e na lei da época, os homens que viviam ali não eram de fato homens. Não no mesmo sentido que ele era. Eram sua propriedade, eram ferramentas, eram instrumentos. Se um fazendeiro precisa de um arado mais forte, ele o compra. Se precisa de um cavalo reprodutor, ele o usa. A lógica do coronel, por mais perversa que nos pareça, seguia essa mesma linha de raciocínio desumanizante. Ele não pensou: vou pedir a outro homem que se deite com minha esposa. Ele pensou:
Vou usar um de meus reprodutores para fertilizar minha égua. A desumanização do homem negro era a premissa que tornava o plano viável em sua cabeça. O filho que nascesse daquele ato legalmente seria dele. O sobrenome seria dele. A herança seria dele. A paternidade para a sociedade é um ato de registro, um ato de lei. A biologia era um detalhe inconveniente que poderia ser gerenciado. E havia outro cálculo. A escolha de um homem escravizado garantia o silêncio. Que poder teria aquele homem para reivindicar a paternidade? Que voz ele teria para contar a verdade? Nenhuma. Ele era uma propriedade. E propriedades não têm voz, não têm direitos, não têm nome de família. O plano do coronel era, em sua arquitetura, uma tentativa de ter o melhor dos dois mundos. A garantia biológica de uma gravidez e a garantia legal de que a criança seria, para todo o sempre, sua e de mais ninguém. Era um cálculo que ignorava completamente a humanidade de todos os envolvidos, da esposa, tratada como um campo a ser semeado, e dos homens, tratados como as sementes a serem descartadas. Era a lógica da loucura, nascida do desespero de um homem que se recusava a aceitar seu próprio fim. A seleção na senzala. Uma vez que a arquitetura do pacto foi desenhada na mente do coronel, veio a fase prática. A fase da seleção. E o número não foi aleatório. 7. Um número místico, quase bíblico. Talvez, em sua loucura, o coronel estivesse tentando dar um ar de ritual, de destino, a um ato puramente pragmático. Ou talvez fosse uma aposta, uma forma de aumentar as chances, como um agricultor que planta 7 sementes diferentes para ver qual delas vinga. A verdade é que a escolha dos 7 homens foi um dos momentos de maior demonstração de seu poder e de sua crueldade. Como essa seleção foi feita? Não foi um convite, foi uma convocação. Imagine a cena. O feitor, a mando do coronel, entra na senzala e chama 7 nomes. Os homens escolhidos são levados, talvez à noite, para a casa grande. Eles não sabem o porquê. O medo deve ser paralisante. Uma convocação noturna ao casarão raramente significava algo bom. Significava punição, venda, tortura. Eles entram na sala, talvez no escritório do coronel, e ficam de pé, em silêncio, diante do homem que é dono de seus corpos. E os critérios? O que o coronel buscava? Saúde, certamente. Força, juventude. Ele estava procurando os melhores espécimes, como faria com seu gado. Ele os inspecionou, os analisou, não como homens, mas como instrumentos. Talvez ele tenha olhado para a cor da pele, buscando uma que não contrastasse tanto com a sua, em uma tentativa patética de controlar a aparência do futuro herdeiro. Talvez tenha escolhido homens que já tinham filhos na senzala, como prova de sua eficácia. Ou, quem sabe, tenha escolhido os mais leais, os mais submissos, aqueles que ele acreditava que jamais ousariam quebrar o silêncio. Cada homem escolhido representava uma peça no tabuleiro do coronel. E para eles, o que significou ser um dos instrumentos, a humilhação, o medo, ou, e aqui a história se complica, a possibilidade de uma barganha? Será que o coronel ofereceu algo em troca? A promessa de alforria para si ou para um filho? Uma vida de trabalho mais leve? Ou foi apenas uma ordem sob a ameaça do chicote? Este momento, a seleção, não foi apenas a escolha de 7 corpos. Foi o plantio de 7 segredos. 7 sementes de tensão que não foram plantadas apenas no corpo da esposa, mas também na alma da senzala, que agora compartilhava, em silêncio, o pacto mais perigoso de seu senhor. O silêncio e a submissão. Este é o ponto sem retorno, a noite em que a ideia, a loucura calculada do coronel, se torna uma ordem. A noite em que ele confronta sua esposa, não mais com acusações silenciosas, mas com a arquitetura de seu plano. A cena acontece no único lugar onde eles ainda compartilham alguma intimidade,
o quarto de dormir. Um lugar que já se tornou um campo de provas para a fertilidade e que agora se tornará o palco de um sacrifício. Ele não apresenta o plano como uma sugestão. Ele o apresenta como a única solução. A solução para o problema deles. Ele usa palavras cuidadosamente escolhidas, talvez falando de dever, de salvar o nome da família, de garantir o futuro. Ele racionaliza o ato, tenta limpá-lo de sua brutalidade, apresentando-o como um remédio amargo, mas necessário. Ele não está pedindo a permissão dela, ele está exigindo a sua cooperação. E a reação dela? Podemos imaginar o choque inicial, a incredulidade, a repulsa, a negação. É a violação final, não apenas de seu corpo, mas de sua dignidade, de sua identidade como esposa. Ser forçada a se deitar não com um, mas com 7 homens, homens que durante o dia ela via como seus servos, suas propriedades. É uma humilhação que a mente mal pode conceber. Ela deve ter chorado, implorado, recusado, mas o que ela podia fazer? Qual era o poder dela naquela sala, naquela casa, naquele mundo? Ela era economicamente dependente. Socialmente, sua identidade estava atrelada à do marido. E como vimos, ela já havia sido psicologicamente quebrada, convencida de que a culpa pela falta de filhos era dela. O coronel, então, usa sua arma final, a culpa. Ele a lembra de seu fracasso. Ele diz que este é o único jeito de ela consertar o que seu corpo não conseguiu fazer. É o único jeito de ela cumprir seu dever e salvar a ambos da vergonha. E então o choro se transforma em soluços. A recusa se transforma em um silêncio pesado. O silêncio da submissão. Ela não concorda. Ela apenas para de lutar. Ela aceita seu destino não por vontade, mas por falta de opção. Naquela noite, no quarto do casal, a honra daquela mulher é sacrificada no altar do desespero de seu marido. E o silêncio dela, um silêncio cheio de dor e de ressentimento, se torna a assinatura final no pacto que irá destruir a todos. A gestação do segredo. Os meses que se seguiram foram, talvez, os mais estranhos e tensos que aquela fazenda já viveu. A notícia de que a senhora estava finalmente grávida deveria ter sido motivo de festa, de celebração. E para o mundo exterior, para os vizinhos e parentes, foi exatamente isso que pareceu. Mas dentro dos limites da propriedade, a gravidez não era uma alegria. Era um segredo vivo, crescendo dia após dia no ventre da sinhá. Para o coronel, cada centímetro que a barriga da esposa crescia era uma mistura de triunfo e de pânico. Triunfo porque seu plano, sua loucura calculada, estava funcionando. Ele via ali a salvação de sua dinastia, a resposta para suas preces desesperadas. Mas era também pânico, porque a cada dia a criança que estava por vir se tornava mais real. E com a realidade vinha a incerteza. Como seria essa criança? Com quem se pareceria? A ansiedade o consumia, e seu controle sobre a fazenda, antes absoluto, agora era atingido por uma paranoia constante. Para a esposa, a gravidez era uma prisão dentro de sua própria pele. Seu corpo, que antes era fonte de vergonha por ser vazio, agora era fonte de humilhação por ser ocupado por um segredo que não era seu. Ela se isolou. Passava os dias trancada em seus aposentos, evitando os olhares. Especialmente os olhares que vinham da senzala. Cada vez que ela cruzava com um dos 7 homens, o que ela sentia? Medo? Repulsa? Ou, e aqui a tragédia se aprofunda, uma estranha e perigosa conexão? Aquele corpo que crescia dentro dela pertencia a um deles. Isso criava um laço, um segredo compartilhado que a separava de seu marido e a unia, de uma forma retorcida, àqueles homens. E na senzala, o silêncio era pesado, denso. Os 7 homens escolhidos agora eram diferentes.
Eles carregavam um conhecimento que os separava dos outros. Eram vistos com uma mistura de medo, de ressentimento e talvez de um respeito temeroso. Eles eram os guardiões do segredo mais explosivo da fazenda. E todos os outros observavam. Observavam a barriga da senhora crescer, observavam o coronel se tornar mais sombrio e esperavam. A gestação não era apenas de uma criança. Era a gestação de uma crise, de uma mudança de poder, de uma bomba relógio que fazia tic-tac no coração do império do coronel. E todos, em silêncio, contavam os dias para a sua detonação. O nascimento que inicia a guerra. O dia do nascimento chegou. O som do choro de um bebê, o som que o coronel tanto sonhou em ouvir, finalmente ecoou pela casa grande. O herdeiro havia nascido, um menino, saudável, perfeito. Por um breve instante, o coronel deve ter sentido o alívio puro, a sensação de vitória. Seu plano havia dado certo. Sua dinastia estava salva. Mas esse alívio, meu amigo, durou pouco. Durou apenas até o momento em que ele olhou, de verdade, para o rosto da criança. E é aqui que a realidade, com toda a sua ironia, desfere o golpe final. A criança não se parecia com ele. Talvez a pele fosse de um tom que não deixava dúvidas. Talvez o cabelo, os olhos, o formato do rosto. Algo na criança era um eco visível de um dos 7 homens da senzala. O herdeiro, a solução para todos os problemas, nasceu carregando no próprio rosto a prova viva do pacto. Ele era, ao mesmo tempo, a salvação e a condenação do coronel. A partir desse momento, a guerra silenciosa que fermentava na fazenda explodiu. O coronel, ao olhar para o filho, não via um herdeiro. Via a materialização de sua falha, de sua humilhação. O amor paterno, se é que existiu, foi imediatamente envenenado pela dúvida e pelo ressentimento. Quem era o pai? Qual dos 7? Essa pergunta se tornou sua nova obsessão, uma tortura muito pior do que a falta de um filho. Ele se tornou um estranho para a própria criança, incapaz de sentir o afeto que deveria ser a recompensa por seu plano desesperado. E a esposa? Para ela, a criança era a única coisa real em meio àquela loucura. Um filho, seu filho. E talvez, pela primeira vez, ela tenha encontrado uma fonte de poder. O segredo sobre a paternidade era uma arma que só ela e os homens da senzala possuíam. Seu olhar para o marido mudou. A submissão deu lugar a um desafio silencioso. Ela sabia algo que ele jamais saberia com certeza. E os 7 homens? Agora, eles não eram mais apenas instrumentos. Um deles era o pai do herdeiro do homem mais poderoso da região. Isso mudava tudo. O nascimento não trouxe a paz, trouxe a guerra. Uma guerra fria, travada nos olhares, nos silêncios, na cor da pele de um bebê que deveria ser a solução, mas que se tornou o estopim da ruína. A queda do coronel. O nascimento do herdeiro deveria ter sido o auge do poder do coronel. O momento em que ele, finalmente, consolidaria sua dinastia. Mas aconteceu exatamente o oposto. Foi o início de sua queda. Uma queda lenta, corrosiva, que veio de dentro para fora. O homem que antes governava com mão de ferro, cuja palavra era lei, começou a se desintegrar, assombrado pelo monstro que ele mesmo criou. Seu poder era baseado em controle e certeza, e ele não tinha mais nenhum dos dois. Ele olhava para o filho e via a dúvida. Olhava para a esposa e via um segredo que ele não podia decifrar. O olhar dela, antes submisso, agora tinha uma força que o desafiava. Ela tinha um trunfo, uma conexão com a criança e com a senzala que ele jamais teria. O quarto de dormir, o centro de seu poder doméstico, agora era território inimigo. Ele não era mais o patriarca inquestionável. Era um rei em seu próprio castelo, cercado por conspirações que ele mesmo havia iniciado. E na senzala, a dinâmica de poder havia virado de cabeça para baixo.
Os 7 homens, especialmente aquele que todos suspeitavam ser o pai, agora caminhavam com uma postura diferente. Não era arrogância, era algo mais sutil, uma dignidade, um conhecimento. O coronel não podia mais puni-los com a mesma arbitrariedade de antes. Como ele poderia açoitar o possível pai de seu próprio herdeiro? Qualquer ato de violência contra eles poderia ser interpretado como um ato de ciúme, uma confissão de sua própria insegurança. Suas mãos estavam atadas. Ele se tornou um prisioneiro em sua própria fazenda. A paranoia o consumia. Cada sussurro entre os escravos era sobre ele. Cada risada era um deboche de sua condição. Ele, que antes era o mestre do jogo, agora não entendia mais as regras. O herdeiro, que deveria ser o símbolo de sua força, era o lembrete diário de sua fraqueza. A criança era a prova viva de que ele precisou de outros homens para fazer o que ele não foi capaz. E essa humilhação, visível para todos, corroeu sua autoridade mais do que qualquer revolta armada jamais poderia. O coronel não foi destruído por um inimigo externo. Ele foi devorado por dentro pelas consequências de um pacto que ele fez para salvar seu poder, mas que, no fim, apenas revelou que ele nunca o teve de verdade. O legado que nunca foi. E assim, o grande plano do coronel se completa. Ele conseguiu o que queria. Ele teve seu herdeiro. Seu nome não morreria com ele. Mas, a que preço? Ao olhar para trás, para a paisagem de sua vida, o que ele via não era a dinastia que sonhou, mas um campo de ruínas emocionais. Ele não construiu um legado, ele deixou uma herança de silêncio. A criança cresceu naquela casa, carregando um sobrenome que não era seu por sangue e uma aparência que contava uma história que ninguém ousava dizer em voz alta. Cresceu sob o olhar frio e distante do homem que deveria ser seu pai, mas que só via nele o reflexo de sua própria humilhação. Cresceu com o amor de uma mãe que o protegia com um silêncio feroz, um silêncio que era, ao mesmo tempo, seu escudo e sua prisão. E cresceu sentindo os olhares da senzala, olhares que continham uma mistura de orgulho, de pena e de um segredo compartilhado. Que tipo de homem nasce de um solo tão envenenado? A dinastia não foi salva. Foi condenada a viver uma mentira. Uma mentira que todos conheciam, mas sobre a qual ninguém podia falar. E essa é a ironia final da tragédia do coronel. Em sua busca cega por um herdeiro, por um legado de poder e de nome, a única coisa que ele de fato legou foi a dúvida, a incerteza. O silêncio. Ele, que queria controlar o futuro, apenas garantiu que seu futuro fosse para sempre assombrado pelo passado. Finalmente, a história dele se torna um espelho sombrio para todos nós. Ela nos mostra a anatomia do desespero e a loucura que nasce da obsessão pelo controle. O coronel não foi destruído pela falta de um filho. Ele foi destruído por sua incapacidade de aceitar os limites da vida, por sua recusa em admitir sua própria fragilidade. E sua ruína nos deixa uma pergunta que ecoa através dos séculos. O que é um legado, afinal? É o sangue que corre nas veias de nossos filhos? Ou é a verdade que deixamos para trás? Para o coronel, a resposta veio tarde demais. Sua herança não foi a de um nome, mas a de um silêncio. Um silêncio que até hoje nos conta a história de uma honra que se afogou no desespero.